E nosso convidado dessa semana aqui no The Show, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês, é o deputado federal Pablo Oliva Souza. Tudo bem? Tudo bem, Natan. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu fiquei sabendo que até um ano e pouco atrás você não tinha rede social? Na verdade, eu não estava linkado ainda nesse universo. Instagram, Facebook, não tinha nada? Nada disso. Só o WhatsApp? Só o WhatsApp, mecanismo de bate-papo apenas e só. Bom, hoje a rede social ela ajuda a comunicar o seu trabalho, por exemplo, em Brasília, não é não? É verdade, não é só ajuda a comunicar, como é um meio de prestação de contas. Você que nos assiste hoje, se tiver um comentário, alguma coisa para mandar, uma sugestão, o canal mais rápido, direto e que eu respondo sempre é Instagram, Facebook. Mas é você mesmo ou assessoria? Existe o pessoal que ajuda a gente a acompanhar, mas principalmente a produzir as coisas. Exato. Né? A produzir as imagens, a produzir os textos, a colocar as coisas em esquadro, a arrumar a camisa, deixar tudo legal. Mas quem responde os textos sempre sou eu. Bom, com um trabalho brilhante na Polícia Federal aqui do Amazonas, onde é que nasceu a ideia? Você foi forçado, foi convidado, foi vontade própria entrar na política? Então eu conheci o nosso presidente Jair Bolsonaro no começo do ano passado. Certo. E antes de começar o processo seletivo. E também tive a oportunidade de falar com outras pessoas que estavam pensando em ser candidatos da Polícia Federal. No total, nós lançamos 12 candidatos no Brasil. 3 foram eleitos a deputado federal e 3 a deputado estadual. Então, na metade dos candidatos que nós lançamos, eles obtiveram êxito. E a gente deu uma pensada naquela época sobre os muitos ataques que a Polícia Federal estava sofrendo, o trabalho de combate à corrupção estava sofrendo. A gente pensou assim, é o momento de entrar no universo político para garantir que essas ações do dia a dia da Polícia Federal e do combate à corrupção não sejam prejudicadas. E logo de primeira, mais de 151 mil votos. Como é que você vê isso? Assim? É uma surpresa para todos. Eu trabalhei muito para chegar nesse número. É uma coisa que não aconteceu do dia para a noite, mas é uma vontade da população. O povo estava procurando algo novo e descobriu que o voto dele não tem preço, o voto dele tem valor. Exatamente. Bom, ainda como na Polícia Federal, você participou da Operação Ícaro, Rio Negro, Shequim, tem um outro nome que eu tenho medo de falar errado, Podec-Nemes, é isso? Também uma operação de ambiental. Ambiental. E a Maus Caminhos, eu acho que a Maus Caminhos foi uma que teve essa grande repercussão no país todo e tudo mais. Como é que foi esse momento lá? Eu sou um articulador de operações policiais, eu sou aquele cidadão que fica nos bastidores organizando toda a operação policial para que no fim ela tenha êxito. Algumas pessoas elas são até curiosas, elas falam, puxa, a Polícia Federal num dia só cumpre 100 mandatos, prende dezenas de pessoas. Existe todo um planejamento prévio e eu sempre trabalhei nessa área e planejei mais de 30 operações policiais. Tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar na Maus Caminhos. É uma operação que para o estado do Amazonas ela é um marco de combate à corrupção, e a nossa Lava Jato Baré é aquela que trouxe para dentro do universo do estado do Amazonas as investigações de casos de desvio de recurso público. E quando você vê nomes conhecidos na nossa cidade, numa operação como essa, como é que você olha assim, meu Deus, esse cara fez isso? Exemplo. Pois é, muita gente depositou sua confiança. A gente, quando vota, quando a gente escolhe nossos representantes, a gente está entregando um pouco daquilo que nós temos de mais íntimo e mais profundo, que é a nossa confiança de que aquela pessoa vai guarnecer o nosso futuro. E o que a gente percebeu nessas pessoas que foram detidas, que elas traíram a confiança do povo. Na verdade, o povo se sentiu ali naquele momento traído. Esperavam uma renovação, novas práticas, novas condutas, elas não aconteceram. E foi um dos motivos para eu ser candidato também. Era essa que é a pergunta que eu ia falar. Então, é uma das coisas que você, participando, vendo esses erros que os políticos do passado estavam fazendo, você pensando em melhorar isso ainda mais no nosso estado. Sim, porque eu dizia isso quando eu era candidato. Enquanto delegado de Polícia Federal, o trabalho é muito honroso, é importante para a sociedade, mas a minha sensação, Natan, é que eu chegava atrasado. Quando eu chegava lá, o dinheiro tinha sido desviado já, as pessoas tinham sido prejudicadas, e na Maus Caminhos, o que é pior, muita gente pagou com a sua saúde e com a sua vida. E isso não volta. Não tinha jeito de voltar. Só tem uma maneira de voltar de maneira preventiva. A gente trocando a política, o que inclusive é um trabalho que constantemente tem que ser renovado. E como é que está sendo esse seu primeiro contato em Brasília? Porque deve ser tudo novo para você, né? Tudo novo. É novíssimo. Eu pensei que a selva era aqui no Amazonas, a selva é lá. É lá, não é? Com certeza. E como é que está sendo essa guerra lá?
Deve estar sendo o quê? Difícil para você? Ou estão te recebendo bem? Como é que é? É difícil, existe muita gente que ainda está na política do quanto pior melhor. Há uma grande quantidade de pessoas que é contra o governo atual, o governo eleito do presidente Bolsonaro, que eu represento muito bem aqui no Amazonas. Certo. E esse pessoal ele não está preocupado se as políticas são melhor ou pior para o Brasil. Eles querem que o governo pare. E isso está atrapalhando um pouco do que se propõe de fazer reformas no Brasil. Exemplo, vamos falar da reforma da Previdência? Pode comentar um pouco? Claro, posso comentar com muita propriedade. Nós Claro. temos muitos parlamentares lá, que são de esquerda, inclusive de estados do Nordeste, do Sudeste do Brasil, e eu acho curioso, porque nesses estados, principalmente, é onde a Previdência quebrou, onde os aposentados estão sem receber, onde as pessoas estão com risco de não conseguir se aposentar, e esse pessoal continua querendo que a Previdência não seja reformada. É estranho isso. Você fala, sim, como é que vocês vão mostrar que existe saúde para pagar os aposentados, que tem condições de seguir a vida do governo? Eles não estão nem aí. Eles são contra o projeto só porque é do presidente Bolsonaro, o que é uma maldade. E como é que a imprensa nacional lhe recebe lá? Você conversa, lhe entrevistam, estão lhe dando atenção? Recebe bem. Eu, inclusive, tive o cuidado de manter o nome delegado Pablo ainda, porque eu costumo dizer que eu sou delegado de Polícia Federal e estou político. Eu vou continuar com essa veia do delegado em mim sempre, porque é ali que eu cunhei todos os meus valores, formei todos os meus princípios, não vai ser diferente. Vamos falar da criminalização do Caixa 2? Bora. É uma coisa importante, está andando junto lá com o pacote do Sérgio Moro, pacote de crime que todo mundo espera que seja aprovado, ninguém aguenta mais a criminalidade no Brasil, e o Caixa 2 está lá, junto com esse pacote de medidas aí, para mudar a realidade do combate ao crime no Brasil. Claro, e também a prisão em segunda instância, né? Tudo junto, né? No mesmo pacote? Isso está lá também, no mesmo pacote. O Caixa 2 está andando ao lado, a prisão em segunda instância está dentro do pacote. É importante, a gente está cansado de ver tantos recursos e gera uma sensação de impunidade. E se tudo funcionar, vamos ter menos operações da Polícia Federal? Se Deus quiser, a gente espera que o nosso futuro seja melhor. É claro que tem que se coibir os erros, tem que ir atrás das pessoas que estão levando nosso dinheiro público, mas a gente tem que acabar com o roubo mesmo. Fiscalizar, prender quem é corrupto é importante. Mas importante para atacar a corrupção é tirando as pessoas. Bom, a gente já teve vários políticos aqui no Amazonas que sempre falam da nossa BR-319, vai e passa ano, sai ano e nunca sai nada. Como é que você vê isso? O que você já consegue ver de movimentação para a gente ver essa estrada realmente funcionando, a 319? Natan, não tinha nem tomado posse ainda no final do ano passado, em dezembro de 2018, eu já estava batendo a porta do ministro Tarcísio da Infraestrutura para cobrar dele um compromisso de campanha. Um compromisso do presidente Bolsonaro, um compromisso do governo em geral, de que iria trazer a BR-319 da conversa para a realidade. A gente viu aí, como você falou, por décadas, vários políticos aí falando... Prometendo, dizendo que ela ia sair. E na prática nós ficamos só nas promessas. Nós temos pelo menos 400 quilômetros de estrada, que é a metade dela, que ainda são intransitáveis. Bom, a proposta de legalização dos jogos no Brasil, você é a favor mesmo? De ter uns cassinozinhos no país, na Amazônia? Eu sou a favor de novos motores de crescimento. Exemplo? A gente tem aqui vocações no nosso estado que estão adormecidas e muitas delas não são colocadas à prática, como a mineração, como a agricultura. Vocações, nós temos aqui grandes produções de vários tipos de culturas, como o açaí, e ninguém ajuda quem está produzindo isso. Certo. Ninguém ajuda. Então, são motores de crescimento que devem ser colocados. Aí você falou que isso tem a ver com o jogo. Eu já ia... O que tem a ver com o jogo? Eu vou fazer um paralelo. Sim, claro, Por exemplo, você tem uma mina lá no sul do estado do Amazonas. Lá não se pode ter mina, porque a exploração mineral é proibida. Na região amazônica, sim. Exatamente. Então, não pode haver o garimpo naquela região, que é uma região, às vezes, de reserva indígena ou de área de preservação. É proibido o garimpo, certo? Deixa de haver extração de ouro? Não. Sabe o que ela acontece? Ilegalmente. Acontece de maneira ilegal. Ilegal, exato. É a mesma coisa que o jogo. No Brasil se diz, não pode ter o jogo porque o jogo é ilegal. Deixa de ter jogo do bicho? Não. Não. Então, quando você não trabalha... Algumas casas de poker em Manaus existem? Existem. 1000 outras coisas. Quando você não trabalha a regulamentação de uma atividade econômica, ela acaba acontecendo, você não gera tributos, não gera empregos, não produz renda.
E aquilo ali vira um negócio marginal, que para a sociedade não contribui e para quem vive do negócio é ruim também. E você acha que isso pode acontecer no nosso país? Isso pode acontecer mesmo? Os Estados Unidos transformaram um deserto, que é o deserto de Nevada, Las Vegas. num dos lugares de maior movimentação financeira do mundo. Por que não você fazer isso em locais de maneira controlada, separada? Cancún, por exemplo, que está dentro do Ministério do Turismo, tem um projeto específico para isso. Cancún é uma faixa de terra dentro do México. Naquela região de terra específica, é permitido o entretenimento, o jogo e outras coisas. Quando você delimita bem o espaço, você consegue fiscalizar de maneira eficiente e, ao mesmo tempo, você garante que naquele espaço a atividade vai funcionar. Fora daquilo ali, não. Eu já, Então, não há problema. já imaginei um cassino aqui na Amazônia, né? Quantas pessoas não iam gastar seu dinheiro Você aqui sabia com que o a gente? Tropical Hotel foi desenhado para isso? Ele é um Isso. hotel desenhado, até a estrutura dele foi desenhada para ser um cassino. E agora é uma tristeza, um hotel como esse fechado, né? Pois é, para você ver. Por Podendo falta de trazer, energia. puxa, podendo trazer recursos, emprego, atividade econômica parado. É nisso que eu penso, em criar novos motores de desenvolvimento, porque não a atividade do jogo é um deles. Vamos falar das armas, que é um assunto muito falado, muito questionado. Alguns senadores votaram contra aqui no nosso estado e eu queria que o senhor falasse agora para a gente. Todos os países desenvolvidos do mundo, e o Brasil tem que se colocar dentro dessa regra, eles colocam que o cidadão comum, a pessoa de bem, ela tem o dever de contribuir com a segurança pública e tem o direito de se defender quando achar que assim deve. A gente está falando aí de Estados Unidos, Suíça, Alemanha. É distante da nossa realidade? Não, não é. Vários estados americanos são muito parecidos com os nossos, não deixam nada de diferença. Por que lá nos Estados Unidos a gente brinca? Por que tem uma casa lá que não tem muro? E não acontece assalto? É porque tem uma viatura da polícia todo dia na porta? Não. É porque o bandido não tem certeza se aquele cidadão daquela casa possui arma ou não para se defender. Hoje, o bandido tem certeza absoluta que você que nos assiste não tem meios de se defender. Ele entra na sua casa com a maior tranquilidade. Porque ele consegue comprar uma arma de fogo ilegal. Você não. Você que é um homem de bem, que é um pai de família, você não consegue se defender. E na minha vida profissional, eu vi muitos casos de pessoas que padeceram, pagaram com a própria vida, porque não tinham como se defender. Complicado. Queria que você falasse agora sobre a nossa Zona Franca de Manaus, que existe um impasse. O presidente fala uma coisa, aí o Paulo Guedes vai lá, diz outra, então é uma coisa meio que conturbada. Queria que você explicasse, já que você tem essa ligação direta com o nosso presidente, queria que você falasse para a gente se são a favor ou contra a Zona Franca de Manaus. Eu vou ser sincero, eu confio no meu presidente. Ele esteve em Manaus, esteve em Manacapuru, rodou nosso estado, já serviu aqui. Antes de ser o presidente, né? Antes de ser o presidente. Enquanto ele veio aqui muitas vezes, ele é um entusiasta do desenvolvimento da região norte, ele deixou muito claro que acredita na Zona Franca de Manaus e que entende que ela é um motor de desenvolvimento não só da nossa cidade, como de toda a região, e é o maior programa de preservação ambiental do mundo. Porque garante que com os empregos gerados, com a renda que se espalha pela cidade, pelo entorno, a gente consegue que o nosso caboclo não derrube a floresta. Ele não precisa, ele tem emprego, ele tem renda. E sabendo disso, eu acredito e confio na palavra do presidente. O ministro Paulo Guedes é um liberal. Para ele enxerga o país de uma maneira mais sem pensar na redução de desigualdades, que é uma coisa que tem que acontecer. Nós não estamos pedindo nada além do que o tratamento que vai reduzir a desigualdade do Sul e Sudeste. Se criar uma zona específica, como é o caso da Zona Franca de Manaus, é garantir que o desenvolvimento chegue aqui também. Todos nós somos brasileiros e temos que ser tratados de maneira isonômica. Isso é isonomia. Certo. E eu queria também que o senhor comentasse sobre essa invasão das conversas entre o juiz Sérgio Moro e esse chamado imediato dele ao Senado, as declarações, a pessoas ali que foram condenadas, colocando ele na forca. Como é que você viu isso essa semana? Eu achei curioso, uns bandidos questionando um magistrado. Eu olhei lá, vi, enfim. Você acompanhou isso? Eu estive lá, eu fui lá pessoalmente. Saí lá, em algumas redes de TV, apareceu minha imagem, inclusive lá do lado, não só do lado do ministro, mas também certo. Na plateia, assistindo, porque não estava lá para questionar. Não condenados fazendo... Pessoas condenadas, gente com uma dúzia de processos nas costas ali, questionando uma pessoa como o juiz Sérgio Moro,
que a população já reconheceu como acima de qualquer suspeita. Se você analisar os supostos diálogos, que para mim não tem nada de verdadeiros, verdadeiro, se você pede do seu amigo para ele mandar uma conversa, ele não bate um print do WhatsApp e manda para ti? Na hora. Cadê o print lá do Telegram? A gente não vê. A gente vê uma conversa que foi produzida pelo próprio cidadão. Ele mesmo coloca lá. O ministro disse tal coisa, o procurador da República disse tal coisa. Você está falando da publicação. A forma que ele publica é assim. É. E aí, como ele publica desse jeito, ele virou o dono da verdade. Como ele escreve, virou verdade. Se ele estiver criando, inventando, adulterando, ninguém sabe. E o ministro Sérgio Moro é um cara que realmente é acima de qualquer suspeita. Eu trabalhei, tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar com ele. Ele é uma pessoa de uma sobriedade absurda. Como ele mesmo falou, ele absolveu mais de 20% das pessoas que o Ministério Público apresentou denúncia. Se ele tivesse algum conluio com os procuradores, alguma coisa assim que realmente colocasse, fosse só para prender todo mundo, pouco ele teria absolvido, não precisava. Muitas das penas que foram colocadas para ele aplicar, ele não aplicou. Ele é um cara muito sério. Onde ele identifica o desvio, onde ele vê o crime, ele pune. Onde não tiver, ele absolve. Simples assim. E, na minha visão, para resumir todo o assunto, isso é um ataque às instituições brasileiras. Você pensa assim, algumas pessoas foram condenadas, elas não estão contentes com a condenação. Como elas não têm provas para comprovar sua inocência, o que elas fazem? Atacam o juiz. Dizem que o juiz fez errado. Mas até o dono do Telegram está sumido. Tem uma CPI, rolou, que você vai estar participando também, é isso? Vai Se Deus quiser. Fake news também. Fake news? Tem uma CPMI de fake news, vai. Ah, vai ter uma CPI só de fake news? Já foi autor, já está lá no Senado, é uma comissão parlamentar mista de inquérito para trabalhar só fake news. Que vai vir desde as eleições até situações como essa de agora. Que loucura. E lá na Comissão de Segurança Pública a gente vai ouvir esse indivíduo aí que fez essas postagens para que ele explique se ele é um hacker, se ele é um invasor, se ele é amigo do Sérgio Moro, se ele estava no grupo. Se ele é um cracker, né? Ele estava no grupo lá do Sérgio Moro, não sei. Então a gente tem que explicar como é que ele conseguiu esses diálogos. Doutor Pablo, delegado, como é que o senhor gosta de ser chamado? Delegado Pablo é bom, mas Pablo, para você que já é de casa, Pablo tá ótimo. Eu sei que você não vai se adiantar, mas o PCL vai ter um candidato à Prefeitura de Manaus? Não só em Manaus. A gente está abrindo diretórios em todo o estado do Amazonas. Todo o estado do Amazonas. Onde for possível, tem cidades que a gente não vai conseguir, mas nós acreditamos na renovação não só de pessoas, mas pessoas de práticas. A política que o presidente Bolsonaro, inclusive, fala, que ele fala da velha política, a nova política, eu costumo dizer que existem velhas atitudes e novas atitudes. Então, até as pessoas podem se reinventar e ter novas atitudes. E a gente acredita Boa dica, hein? Boa dica. A gente acredita que essas novas atitudes vão vir em 2020. As pessoas querem a renovação, elas querem o novo, elas querem que a gente pense e haja de maneira diferente. E a classe política já entendeu um recado na eleição passada. E no momento oportuno, então, o senhor volta para conversar com a gente quais são os projetos, caso o senhor seja pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Você volta? Tudo pode acontecer. E eu quero lhe chamar para participar, sim. O PSL está montando base aqui no nosso estado. Você que quer se filiar no Partido do Presidente da República, vá lá. É só entrar no site. A filiação agora é feita pelo site. Fique à vontade. Você entra lá no psl.org.br, localiza lá, se filia e venha participar desse movimento de mudança. Muito bom. Gente, muito obrigado. Semana que vem temos mais um entrevistado aqui no The Show. E muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer recebê-lo aqui, querido. Prazer todo meu. Agora eu descobri por que é The Show, porque é um show mesmo. É só um show mesmo. Até já, gente. Um abraço.